página, agora quero ver isso aqui, isso tem que trabalhar um monte. Beleza? Mas isso é muito próximo ao que vocês vão ter que fazer como pré-projeto, tá? Basicamente, vocês vão ter que fazer o quê? Então, 5 páginas, a primeira página, uma página e meia introdução, 3 páginas de desenvolvimento e a quinta página de fechamento de conclusão. Onde é que vocês vão pesquisar isso? Eu quero que vocês pesquisem em materiais acadêmicos, científicos. Então não adianta pegar videozinho, matéria super interessante, não é isso que eu quero. Vocês vão pesquisar em artigos científicos ou livros da área. Por isso que vocês têm, que eu disponibilizei para vocês, 3 bases de dados, que eu mandei o link para vocês baixarem, então baixem, se quem não baixou ainda, baixem o quanto antes, que são 2 do ErgoDesign e 1 do HCI, e vocês podem estar utilizando outros materiais, como livros, ou vocês podem estar utilizando outras bases de dados. Inclusive eu vou falar um pouquinho sobre revisão hoje com vocês, se vocês quiserem. Beleza? Beleza. Então você tem que ter no mínimo 2 artigos citados, tanto na referência quanto no interior do paper. Basicamente é isso. Como é que a gente escreve isso? Eu trouxe para vocês aqui, disponibilizei para vocês, ele está em Word aqui, mas isso daqui é um capítulo de livro que eu e mais duas pesquisadoras, doutoras, a gente escreveu para... É um livro que está saindo agora, acho que umas 2 semanas já vai estar o EFUB dele pronto. É um livro sobre gamificação, tá? Gamificação na educação. Então esse daqui é o capítulo, o primeiro capítulo, que é um capítulo que basicamente conceitualiza gamificação. Então tem 2 capítulos nesse livro, esse primeiro. Basicamente como é que isso aqui está estruturado, tá, pessoal? Eu vou mandar para vocês também os modelos de artigos, algumas coisas assim para estar ajudando. Basicamente o que eu discuto nesse capítulo? Assim, basicamente eu apresento o que é gamificação, conceito, beleza? Basicamente é isso. Claro, eu exploro isso, mas basicamente é conceituar a gamificação. Como é que está colocado essa introdução, essa primeira parte? Bom, a gamificação, o que ela é? Ela é uma... A gente pode chamar ela de uma metodologia que parte da aplicação da estrutura e das mecânicas dos jogos dentro de ambientes que não são jogos, ou dentro de situações que não são jogos, beleza? E ela especificamente, basicamente não, mas uma das principais utilizações dessa metodologia, ou desse recurso, é justamente a questão motivacional, beleza? Então basicamente é isso, só que isso é gamificação. Como é que eu sei isso? Porque eu tive que saber o que é gamificação para poder escrever essa técnica aqui. Beleza, o que eu falo na introdução? Basicamente, na introdução, eu falo sobre a questão do avanço tecnológico que levou até a questão da gamificação e a própria estrutura da formação dos jogos. Não da gamificação em si, mas dos jogos, que a partir dos jogos é que você cria, que se originou a gamificação. Então eu falo, eu dou um apanhado a respeito da questão que os mecanismos dos jogos, eles contribuem para a questão motivacional. Então, basicamente, eu estou dando um apanhado geral de que o jogo, dentro do jogo existem mecânicas, essas mecânicas podem ser reconhecidas e além dessas mecânicas serem reconhecidas, eu consigo utilizar elas para uma questão motivacional, porque eu identifico que o jogo em si, por causa da forma como ele é criado, ele motiva o indivíduo dentro daquela exploração, daquele novo universo, que é o universo do jogo, beleza? Então, basicamente é isso que eu estou comentando na introdução. Eu não estou falando aqui nada a respeito de gamificação. Não estou falando nada a respeito de gamificação. O que eu estou trazendo é a questão motivacional, a questão lúdica e a questão da mecânica dos jogos. Ponto. Por que eu preciso saber disso? Porque é basicamente isso que vai me levar a uma questão de pesquisa. E a questão de pesquisa nesse caso específico, que é algo muito próximo ao que vocês vão fazer, é por isso que peguei esse artigo como exemplo, que é basicamente... Não, tá aqui. Basicamente o que vocês vão fazer é explicitar ou mostrar, porque o artigo que vocês vão escrever é extremamente pequeno, então vocês não vão ter como fazer o experimento fora. Basicamente vocês vão fazer uma apanhado teórico, que é o que é esse capítulo aqui. Beleza? Então basicamente, a partir então
de que eu já sei que o jogo é extremamente importante para a motivação, que o jogo explora a questão lúdica, que a questão lúdica também explora a motivação, que isso ajuda no processo de imersão do aluno dentro de um determinado ambiente. Esse processo de imersão contribui novamente para a motivação do aluno, isso faz com que ele aprenda melhor, ou faz com que o indivíduo se engaje melhor dentro de um determinado ambiente, etc. A partir disso, o objetivo do capítulo é explicitar os conceitos de gamificação, explorando os aspectos da mecânica dos fatores motivacionais da gamificação, já que eu sei que eu aponto aqui no finalzinho que a gamificação ela surge a partir do game. Beleza? Então eu tenho um conteúdo novo aqui que me introduz um outro conteúdo que eu vou entrar logo depois nos próximos tópicos. Entendeu? Mais ou menos então é dessa forma que vai ter que estar estruturado a introdução de vocês. Aí sim, aqui no final eu coloco o objetivo é tal coisa e digo que daí, no caso, no arquivo vai ser apresentado tal e tal e tal coisa. Daí essa última parte aqui, que é simplesmente o que vai ter dentro do artigo de vocês, vocês não precisam escrever agora, pode escrever depois. Basicamente são os tópicos que vocês vão explorar. A gente vai falar sobre isso, beleza? Então só para vocês terem uma ideia, a partir do momento que eu conceituo, que eu dou essa parte inicial, daí eu entro basicamente em conceito, o que é a gamificação, aí não falo mais de jogos, falo daí de gamificação, para vocês terem uma ideia aqui de como foi estruturado essa encrenca. Falo da questão emocional de quando se joga, então aqui a gente entra dentro de motivação extrínseca, intrínseca, etc. Bem focado na questão da motivação mesmo. Como as mecânicas elas ajudam a estar trabalhando a parte de gamificação. A questão narrativa dos jogos, então a narrativa dentro do jogo, então, é algo que eu estou falando do jogo, mas estou falando da questão da narrativa, porque a narrativa é um outro elemento que me ajuda na motivação. Então eu preciso ter esse conhecimento para poder também, querendo não, escrever o primeiro capítulo. A questão das próprias regras, daí sim, aí aqui eu entro dentro das regras específicas de como, das regras ou das mecânicas que a própria gamificação acaba utilizando do conceito de jogos. Mas sim. As citações que você tem que fazer também, quando você você fez aí. O quê? As citações que você tem que fazer. O que tem que pode ser guardar? Você tem uma citação que pode Isso, é basicamente isso. É isso. Você sempre vai se embasar dentro de algo que você vai dizer ou vai provar, você sempre vai ter como base um autor. Você nunca vai dizer nada, eu acho. Quer dizer, um artigo científico justamente é isso. Você não acha nada, você tem como base uma pesquisa de outro. Enfim, é isso, daí chega no final aqui, onde é que tá? Não. Bom, aí consigo assistir, beleza? Então, basicamente, essa é a estrutura. Beleza? Dúvidas? Eu posso depois estar passando outros materiais para vocês darem uma olhada também. Para vocês darem uma olhada nessa enquete. Dúvidas, não? Tranquilo? Tranquilo? Então tá. Alguma dúvida sobre esse trabalho ou não? Então tá, basicamente é isso. Quando estiver mais próximo ali da entrega, talvez uma semana antes, a gente dá uma conversa com cada grupo para ver como é que vocês estão, mas basicamente é isso. Tá, o que eu separei aqui para a gente ver na primeira parte? Não a primeira parte da aula inteira, mas pelo menos roubar um tempinho da aula ali. Que não está ligado diretamente à ergonomia, tá? Está ligado diretamente à ergonomia, mas está ligado com pesquisa. Eu separei para mostrar para vocês uma técnica de você fazer uma pesquisa de dados chamada de revisão sistemática, que vai ajudar vocês tanto a fazer esse trabalho, quanto vai ajudar vocês também depois, futuramente, a fazer outros trabalhos de cunho acadêmico. Agora, isso está dentro mais da área de metodologia. Agora, isso não está ligado diretamente à disciplina. Aí eu pergunto para vocês e agora a bola é de vocês. Vamos ver isso ou vamos tocar a disciplina e não interessa ver isso, qualquer coisa? Porque não está ligado à disciplina. Então, agora com vocês. É meia hora, na verdade meia hora, mas ontem durou. Podemos ver ou não? É metodologia, pessoal, é chato o negócio. Sim. Oi? Vamos? Então vamos, beleza. Não, estou perguntando porque como não está diretamente ligado à disciplina, a gente vai fazer a gente vai abrir um parênteses na disciplina e vai tocar. Basicamente é o seguinte, pessoal. Então vamos lá, vamos correr. Basicamente a gente tem
quando vocês vão... Beleza, vocês vão fazer um trabalho. Vocês já escreveram um artigo ou algo muito próximo a isso, não escreveram? Até agora na vida de vocês. Quem nunca escreveu um texto científico aqui? Sejam sinceros, pessoal. Todos escreveram um texto científico? É. Todos participaram? Ou teve alguém que nunca participou do texto científico, tipo assim, tudo bem, meu nome estava lá, mas eu não fiz nada? Vocês podem ser sinceros comigo, vamos lá, nem precisa mentir. Não estou dando nota para vocês isso. Tá bom, todo mundo sabe que quando eu escrevo um texto científico eu tenho que ter como base uma experiência, um experimento para poder comprovar aquilo que eu estou dizendo no meu texto, certo? Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe disso? Sabe? E por que eu cito autores? Para não ser a sua palavra contra a banca. Como é que é? Para não ser a sua palavra contra a banca. Ótimo, e por que não é a minha palavra contra a banca? Porque a banca tem mais qualificação que você. Tudo bem, só por isso? Tudo bem, mas para que serve um texto científico? Uma pesquisa para quê? Para que serve? A pesquisa para quê? Para incomodar a vida dos alunos. Tudo bem, mas pesquisar para quê? Basicamente é o seguinte. Basicamente é o seguinte. Quando a gente fala em conhecimento, tá? O conhecimento daí, a questão é que o conhecimento, onde é que se discute o conhecimento? Dentro da academia. Então a gente fala de texto acadêmico porque está dentro da academia. E a academia é extremamente chata. É meio xaropinha, assim, ela quer umas coisinhas regrinhas. Mas por que ela tem regrinhas? Por quê? Porque de certa maneira, o conhecimento que eu crio, ou o conhecimento que eu discuto, ele tem que ter como base alguma coisa. E alguma coisa que possa comprovar que aquele conhecimento existe. Porque senão, isso é outra coisa e não ciência. Certo? Ciência, que é o que a gente faz aqui dentro, ou que é o... Enfim, não vou falar de outros textos, não vou falar de textos, não vou falar de religião, nem de literatura, nem de arte. Ciência. A diferença da ciência para outras áreas é que a ciência a característica dela é que ela pode ser confrontada. O que é ser confrontada? Você me dá uma ideia e eu posso dizer, nossa, a tua ideia está errada. Só que daí a gente não vai ficar discutindo igual boteco. Está errado por quê? Não, porque eu consigo provar que você errou. Aí você fala, não, peraí, eu consigo provar que eu estou certo. Isso é o que caracteriza a ciência. E isso é o que caracteriza o conhecimento científico. Não o conhecimento religioso, mas porque você tem outras bases. A religião você tem base na fé, enfim, beleza? Beleza, tem? Por isso que eu tenho que, quando eu escrevo qualquer material, qualquer livro, qualquer artigo, ou enfim, qualquer coisa que eu escrevo com base científica, eu tenho que mostrar ou provar o experimento. Certo? Só que peraí. Eu vou fazer um experimento a respeito do quê? A respeito de algo que eu estou descobrindo, certo? Então vocês estão dentro de um campo científico. Vocês estão dentro de um campo científico que discute design. Então você vai criar coisas novas. Não vai? Só que existem coisas que já foram criadas. Existem conceitos que vocês veem durante todo o curso universitário de vocês, ou para além disso, que já foi descoberto, já foi discutido. A gente pode entrar tanto na psicodinâmica de cores, só que já foi discutido. Alguém já tiveram pessoas que se debruçaram sobre esse tema e pesquisaram e testaram sobre isso. Então eu não preciso fazer isso de novo, porque senão eu vou ficar reinventando a roda toda vez que eu for criar alguma coisa. Então o que eu faço? Eu me aproprio da ideia de outros indivíduos, que é o que a gente faz naturalmente. Se mesmo de fora da academia, você se apropria. Tem alguém que diz alguma coisa na rua e você repete aquilo que a pessoa te disse. Isso é cultura. Você aprende uma coisa da tua mãe e você repete aquilo. Você não sabe por quê, mas você repete aquilo. Beleza? A questão é que na ciência você tem que comprovar aquilo. Então o que acontece quando eu cito alguém? Eu estou simplesmente dizendo o seguinte. Bom, sei lá, vou dar um exemplo. O azul é uma cor fria, certo? Aí se eu chegar para você e falar assim, não, eu tenho provas, eu fiz todo um estudo a partir de ondas eletromagnéticas, porque a luz nada mais é do que uma onda eletromagnética, e consigo provar para ti que a luz não tem nada de frio, ela é quente. E eu pego e mostro o experimento. Eu tenho essa metodologia aqui, aplico, quer ver, acende a luz aí, pau, pronto, viu? Ela tem uma temperatura tal, então não é uma luz fria, é uma luz quente. Aí você fala, não, peraí. Aí você não consegue provar, você vai ficar assim, é aquilo que você falou, a banca te quebra as pernas. Por quê? Não, porque justamente você não consegue provar aquilo que você está dizendo.
Só que quando você diz segundo, olá, tudo bom? Quando você diz segundo, sei lá, Frelau, porque o Frelau fez um experimento a respeito disso, publicou isso em, sei lá, em 1100 a.C. Sei lá. Quando você diz isso, você fala o seguinte: bom, eu me aproprio da pesquisa do Frelau, porque eu sei que o Frelau é um pesquisador, enfim, dentro dessa área, me aproprio dentro da pesquisa dele, e segundo esse cara, o azul é uma cor fria. Então, se você me questionar, se eu te questionar a respeito da cor, você vai falar o seguinte: não, peraí, você não tem que me questionar, você vai questionar o Frelau. É lógico que você não pode também ser tão imparcial assim e metendo no dos outros. Mas a questão é o seguinte: você viu como foi esse experimento do Frelau, de certa forma, através do texto acadêmico dele, do texto dele. Você concorda com o resultado dele e você cita ele. Você não refaz o experimento, você cita ele. Então, o experimento já foi feito uma vez, e daí onde entra a citação. Quando você começa a discutir vários conceitos teóricos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sempre explorar o que os outros fizeram. Por isso que você tem que sempre estar citando o que os outros fizeram. Então, segundo fulano de tal, isso é desse jeito, porque tal coisa não sei o que, blá, blá, enfim. Então, você sempre vai citando o outro porque as ideias não são você não tem como provar. Então, você mostra, de certa forma, é criar um texto sempre mostrando onde é que está a referência daquele texto, ou quem é que pode provar aquilo lá. Só que é claro, você concorda com aquilo, certo? E quando você faz essa costura entre a discussão teórica, você está fazendo o quê? Você está colocando a tua posição. Então, de certa forma, você não é imparcial também. Você só se apropria da ideia dos outros para falar alguma coisa. Basicamente, vocês já fazem isso. Se eu pedir para vocês escreverem para mim agora a respeito de ergonomia, o que vocês vão escrever? Vocês vão escrever tudo que vocês viram até agora a respeito de ergonomia, certo? Só que tudo que vocês viram até agora a respeito de ergonomia teve como base outros autores. A questão é que vocês não vão citar os autores, ponto. Basicamente, vocês vão escrever o que vocês sabem. A única diferença é isso, que vocês vão citar os indivíduos que vocês estão falando. O texto acadêmico fica meio xarope, fica meio aquela coisa. Segundo fulano de tal disse, fulano de tal falou, mas daí é uma característica do texto acadêmico, beleza? Onde que vocês, enquanto autores desse texto que vocês vão criar, onde é que vocês aparecem? Assim, onde é que vocês aparecem realmente expressando daí a ideia de vocês ou enfim, onde vocês não citam autores? É na conclusão, na consideração final. Porque daí você já fez toda uma discussão teórica e na conclusão você vai falar, bom, agora, a partir disso tudo, eu cheguei no objetivo tal. Quando você tem um objetivo para discutir, querendo ou não, você está, através de várias pesquisas teóricas, você vai chegar a uma nova teoria, que daí essa teoria é sua. Beleza? Claro, daí tem escalas e níveis para isso. Agora, não confundam fichamento com um texto científico. Tá? O fichamento é eu pegar ideias de um autor e colocar as ideias daquele autor. O texto científico não é eu citar um autor, o texto científico é eu cruzar ideias de autores para chegar a uma ideia minha. Então eu vou pegar lá 3 autores que falam sobre cor, 5, 6 autores que já testaram a cor quente, cor fria, outros autores que testaram o azul, enfim, tá? Eu vou fazer tudo isso daí. E para isso daí eu preciso de uma pesquisa teórica para buscar essa teoria, para daí a partir dessa teoria criar algo novo. Beleza, pessoal? Entenderam o que é isso? Entendeu? Alguém não entendeu isso? Era basicamente isso que vocês faziam até agora? Era ou não era? Você pode ser sincero. Vocês entenderam a importância de citar um autor? Ou por que se cita um autor, pelo menos, não é nem a importância? Só, dentro da área acadêmica, só, dentro da área científica, pessoal. Dentro da área científica, você só é respeitado, científico, tá? Não estou dizendo mercado, mas dentro da área científica, você só é respeitado a partir do momento que você consegue gerar novos conhecimentos. Ou a partir do momento que você tem uma tese, essa tese é respeitada, as pessoas começam a respeitar a tua área, aquilo que você fez. E é claro, dentro das pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita, porque dentro da área científica também você tem pessoas que discutem o mesmo tema, só que com visões diferentes. Então é claro que se eu discuto o tema a partir da visão A, se eu estiver dentro do campo que discute o mesmo tema a partir da visão B, eu estou errado, claro. Mas aí eu tenho como comprovar através enfim, das minhas pesquisas, do meu background, beleza? Então tá. A partir disso, então, surge uma série de formas de se pesquisar, ou metodologia. Aí sim existe uma coisa chamada metodologia, que é basicamente o quê? O que é uma metodologia?
é uma disciplina xarope pra caralho que a gente tem que aprender lá no primeiro semestre, e agora é online, então a gente dá um puta de um migué, simplesmente fica fazendo a prova junto com todos os textos do lado ali, vai dando procura, Ctrl+C, Ctrl+V, ponto, passa na prova, porque eu não quero mais saber disso da minha vida. Não é mais ou menos isso que vocês fazem? Claro que é, porque metodologia é chato pra caralho, beleza? Só que tudo que vocês fazem na vida de vocês, independente se é acadêmico ou se é profissional, existe uma metodologia por trás. E a metodologia nada mais é do que um método ou um passo a passo para você fazer tal coisa. Se eu tenho um método, eu consigo fazer o quê? Eu consigo repetir o que eu já fiz, não consigo? Se você tem um método para fazer cartão de visita, você consegue fazer o quê? Você consegue fazer mais cartões de visita porque é só seguir aquele método e você faz o cartão de visita, certo? Da mesma forma, é uma pesquisa acadêmica. Se eu tenho um método para fazer aquilo, se eu tenho uma metodologia, um método, se eu tenho um passo a passo, eu consigo fazer o quê? Repetir? Eu consigo repetir a pesquisa que eu fiz. Consigo fazer outra pesquisa, mas consigo repetir a minha pesquisa. Por que eu vou repetir a minha pesquisa? Para garantir que está tudo certo. Para garantir ou para provar que ela está certa. Então, uma metodologia nada mais serve do que, primeiro, ele vai me dar diretrizes, ele vai me dar diretrizes e vai me ajudar a fazer o quê? Essa pesquisa ela vai seguir esse caminho. Como eu queria descobrir tal coisa e seguir esse caminho, eu cheguei nesse resultado. Então, se alguém chegar para você e falar você estava errado, fala, não, o que eu fiz? Eu tinha esse objetivo e eu segui esse espaço, e eu cheguei nesse caminho. Então, eu não estou errado. Aí, o que a pessoa vai fazer? Ela vai seguir exatamente o mesmo passo que você vai seguir e vai chegar no mesmo resultado. Fala, beleza, então está comprovado. Então, realmente, o que você gerou um novo conhecimento, esse conhecimento é um conhecimento que eu posso provar que ele existe, dentro do método que você utilizou. Beleza? E dentro dos autores que você utilizou também. Então você utiliza isso tanto na área, qualquer área que você vai utilizar, que você tem que repetir ou provar alguma coisa, você vai ter que utilizar isso. Por que é difícil, muitas vezes, eu conseguir provar para um cliente que tal coisa que eu estou utilizando numa peça gráfica, por exemplo, ela tem que ser daquele jeito? Ou eu não conheço o método que eu estou utilizando, ou eu conheço o método, mas não sei que eu estou utilizando o método, ou o meu cliente não sabe que eu estou utilizando um método, quer dizer, não faz nem ideia que eu utilizo um método e está cagando para mim se eu explicar para ele o método. Isso no mercado, na academia é exatamente a mesma coisa. Beleza? Então tá. Aí eu pergunto para vocês, como até agora na vida de vocês fizeram pesquisa? Vocês vão na biblioteca, pegam meia dúzia de livro, assim, rezando para que naquele livro tenha o que vocês querem, vocês copiam um trecho lá, dão um puta de um migué, escreve o texto, entrega pro professor e deu. Aí o professor diz, tá faltando referência aqui. Aí você pega aquilo lá, tenta encontrar na internet mais ou menos, copia o nome de alguém que vocês nem sabem quem é, mete lá, simplesmente para agradar o professor e deu. Acabou, não é isso? É isso que vocês fazem. Não sei que é isso que vocês fazem, eu faço isso também. Então vou fazer, tá? Beleza. Só que assim, o que acontece quando eu pego um livro ou sei lá, um livro qualquer ou um conceito qualquer por aí? Acontece que eu posso estar pegando um conceito de um cara, de um pesquisador, que muitas vezes pesquisa a mesma coisa do que eu estou pesquisando, mas com uma visão contrária. Então, eu não sei se vocês já ouviram isso muitas vezes em algum trabalho científico que vocês fizeram, de que, não, mas esse autor que você está citando não concorda com aquele. Aí você vai falar, não, mas os caras dizem a mesma coisa. Só que como você não tem conhecimento tão aprofundado sobre o tema ainda, você ainda não percebeu que os dois caras estão falando coisas diferentes. Porque se eu falo sobre o mesmo assunto, muitas coisas eu vou falar iguais. Só que o meu resultado final é diferente. Então o meu texto científico se torna incoerente porque eu estou utilizando indivíduos que têm posições diferentes. Certo? Ou muitas vezes eu posso estar pegando uma obra que é uma obra que, por exemplo, não é pertinente para o grupo científico que a gente está trabalhando. Existem autores, por exemplo, só para vocês terem ideias, uma ideia, existem autores dentro da área gráfica, e até que tem textos ali sobre ergonomia, que o NDE, que é o núcleo de docentes que estrutura o curso de vocês, não considera para o curso da EMI. Não porque os caras sejam ruins, não porque a pesquisa deles não sejam válidas, simplesmente é porque algumas questões que são colocadas, o grupo de professores da instituição não considera esse cara válido porque ele se com base nos autores que os professores aqui utilizam, aqueles caras se equivocam em alguns detalhes. Beleza? Então, isso acontece. Então, não é à toa que os livros que estão na biblioteca são livros que são selecionados por nós para estar lá dentro. Claro, não só por nós, mas por os outros professores que já estiveram aqui dentro. Beleza? Então tá. Então, como é que eu faço para não ter esse tipo de problema? Eu tenho que sistematizar a minha pesquisa. E sistematizar a minha pesquisa nada mais é do que eu criar uma metodologia para aquilo que eu vou pesquisar. Isso que eu estou falando para vocês, claro que dá mais trabalho dentro da pesquisa de vocês. É lógico que dá mais trabalho.
Vocês vão ter que trabalhar, às vezes, 3 ou 4 vezes mais do que simplesmente dar um migué. Só que pelo menos isso daqui vocês garantem que a pesquisa de vocês está correta. Beleza? Então, para quem tem pelo menos uma intenção de prosseguir na área acadêmica, fazer sei lá, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, então é mais importante do que simplesmente dar um migué e acabar o curso. Beleza? Ou uma disciplina, porque fazer um artigo para prestar disciplina não é fácil. Então vamos lá. Basicamente, o que é essa revisão sistemática? A revisão sistemática, então, nada mais é do que você sistematizar ou criar uma metodologia para um tipo de pesquisa. E por que basicamente eu trouxe esse tipo de pesquisa para a gente discutir aqui? Porque você utiliza uma base de dados para você conseguir colher informação do que você vai pesquisar. Você não precisa necessariamente... Uma biblioteca é uma base de dados, tá? Só que você pode utilizar uma base de dados digital. E eu sei que, para a gente, eu incluo isso, uma base digital é muito melhor, muito mais confortável para a gente pesquisar do que uma base física. Por quê? Porque eu posso pegar fim de semana, meu computador e pesquisar isso, acabou. Beleza? O meu acesso é mais fácil do que uma base física que eu tenho que pegar aqui uma meia dúzia de livros, carregar essa porrada de livros desse tamanho do lado pro outro. Beleza? Então assim, beleza. Então, como é que ela é composta? Ela parte de uma base de dados e vocês... Tudo eu vou passar porque isso aqui não interessa pra gente. Vou mostrar o gráfico aqui. Quer dizer, interessa, mas daí é muito aprofundado na pesquisa e não é isso que eu quero. Eu quero só dar uma noção desse tipo de pesquisa para vocês. Então, ela parte de uma base de dados e dentro dessa base de dados você vai selecionar os arquivos que vão te ajudar na pesquisa. Ou seja, os artigos científicos que vão, de certa maneira, te dar um suporte para aquilo que você vai fazer. Beleza? Arquivos, ou livros, ou dissertações, ou teses, assim. Então, como é que ela funciona? Basicamente, você parte sempre de uma pergunta de pesquisa. Certo? Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma pergunta de pesquisa. Agora, como é que eu chego a essa pergunta de pesquisa? Beleza, o assunto que a gente vai discutir é ergonomia. Vou acender a luz aqui, pessoal. Vou acender uma das luzes, porque agora a gente não vai precisar das duas apagadas. Eu sei que o conteúdo é chato, eu sei que eu estou falando demais, e eu sei que com a luz apagada, o conteúdo chato, eu estou falando demais, que eu vou começar a dormir. Se já não estiverem dormindo. Tá tranquilo até aí? Tá entendendo? Tá legal? Posso continuar? Vocês preferem a gente voltar para a aula e esquece essa porra complicada? Então a primeira coisa que eu tenho que ter é uma pergunta de pesquisa. Como é que eu consigo fazer uma pergunta a respeito de alguma coisa? O assunto é ergonomia e embalagem. Eu tenho que conhecer o que para fazer uma pergunta a respeito de qualquer coisa dentro da área de ergonomia e embalagem. Ler sobre os dois assuntos. Oi? Ler sobre os dois assuntos. Eu preciso conhecer os dois assuntos. Eu só consigo criar uma pergunta a respeito. Se eu não qual seria a minha pergunta se eu não conhecesse a respeito de ergonomia? O que é ergonomia? Não faz sentido? É claro que faz sentido. Primeiro eu preciso conhecer o campo para depois explorar o campo. Então, você já tem uma base do que é ergonomia. Então, se você já conhece um pouco de ergonomia, você já pode começar a questionar a respeito de ergonomia. Então, a primeira coisa, o que é ergonomia? Depois, com o que a ergonomia trabalha? Partes, então a gente já viu a parte de antropometria, hoje a gente vai entrar na parte cognitiva, etc. Então, você já começa a ter uma noção do que explora a ergonomia. O que é embalagem? A embalagem é uma peça gráfica. Tá, mas o que? Para que ela serve? Qual a relação da embalagem com a ergonomia? Vocês sabem da relação da embalagem com a ergonomia? Conseguem imaginar um tipo de exemplo para estar juntando as duas coisas? Beleza, pega. A gente não falou sobre pega? Não, se eu tenho embalagem, pega e pegar uma embalagem, querendo ou não, faz parte de um estudo que eu posso colocar do ponto de vista ergonômico para a embalagem. A forma de abrir a embalagem, a forma de utilizar a embalagem. Quer dizer, isso tudo faz parte de estudos ergonômicos que eu posso fazer com a embalagem. A forma de transportar a embalagem. Tudo bem, transporte de embalagem, a gente está falando de embalagem. Vocês estão vendo isso com o LED? Estão vendo isso? Que você tem embalagem mais focada em transporte, mais focada em proteção, etc. Agora, quando eu coloco o agente humano em cima disso, eu estou falando do que? Eu posso estar falando de ergonomia. Então você já tem uma noção a respeito da área de ergonomia. Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é, dentro desses dois temas, é tentar então achar algum tipo de pergunta que vocês vão precisar fazer. É claro que a pergunta de vocês vai ser muito mais levantar, sei lá, fazer um estudo, levantar uma série de pesquisa a respeito de algum tema do que necessariamente descobrir algo novo. Dentro do que da proposta que eu estou pedindo para vocês. Mas não quer dizer que lá, enfim, no projeto futuro vocês não possam descobrir algo novo. Então vamos lá. Então esse aqui é um exemplo bem tosco, tá?
Então, falar, a minha pergunta é, dentro de um campo lá de geometria, eu pergunto quantas formas geométricas representam estrelas azuis. É uma pergunta bem tosca, isso daqui não tem nada a ver com científico, mas é mais para o exemplo. Tá? Vamos tentar puxar isso para a ergonomia. Para a ergonomia eu poderia fazer o quê? Vamos lá. Um exemplo, vamos lá, ergonomia e embalagem. O que eu quero saber? Ou algum tema dentro de ergonomia e embalagem que a gente possa fazer uma pergunta. Vamos lá. Ergonomia não é só corpo, tá? A gente tem a parte cognitiva também. Informações, beleza. Então vamos lá. Eu tenho informações, o que eu quero saber? Pequeno demais. Informações, o que eu quero saber a respeito de informação e embalagem? Vai lá, que a gente possa linkar com a ergonomia. Beleza, legibilidade, ótimo, então vamos lá. Então a gente tem legibilidade, faz parte da ergonomia? Faz. Consigo trabalhar legibilidade, informação e embalagem. Beleza, o que mais? Eu não tenho pergunta ainda, só estou colocando umas palavras aqui para a gente formar... O que eu quero saber a respeito de legibilidade das informações da embalagem? O que eu quero saber? Tá, se eu consigo ler tudo de uma forma eficiente. Tá, isso está muito amplo, vamos tentar focar mais. Por que está amplo? Porque eu vou encontrar muita coisa. Então vamos lá. Vamos falar de... Quando eu falo de legibilidade, eu falo do quê? Tipografia? Então beleza, tipografia. Posso utilizar tipografia? Posso. Posso utilizar cor, posso utilizar forma. Vamos falar de tipografia, já que o curso tem ênfase em tipografia. Então eu quero fazer uma pergunta, ou minha pesquisa, eu quero que norteie a parte de a legibilidade da tipografia dentro, que está ligado à informação, dentro de embalagem. Tudo bem, mas para quem? Vamos pegar um público, fica mais fácil? Vamos falar de quem? Terceira idade. Vamos, terceira idade, ótimo. Então, eu posso criar uma pergunta, no caso específico nosso, como a gente não tem muito, de fazer um levantamento de pesquisas que abordam a legibilidade da tipografia em embalagens para o público de terceira idade. Posso ou não? Pode. Posso, só que isso ainda não é uma pergunta, isso é simplesmente o que eu quero fazer. Que pergunta poderia ser essa? Qual o mínimo máximo de tamanho do corpo da tipografia para que seja legível? Qual o mínimo máximo? Então seria... vamos lá. Qual o tamanho Que é confortável? adequado, vou falar que sim, para legibilidade de textos, porque daí está ligado à tipografia, em embalagens, vamos lá, de remédio para terceira idade. Ótimo. Aqui tem uma pergunta. Ótimo, legal. O que eu preciso fazer com isso? Beleza, então eu tenho uma pergunta de pesquisa. Então essa pergunta de pesquisa, ela, claro que aqui está bem, a letra já não ajuda muito, né? Ainda mais que eu nem escrevi as palavras certas, daqui a pouco eu nem vou entender o que escreveria. Mas tudo bem. Assim, ó, eu tenho uma pergunta e essa pergunta aqui ela já vai nortear o quê? O meu paper. Basicamente ela vai nortear o meu paper. Só que para eu chegar aqui, eu tenho que primeiro ter o interesse para chegar aqui e tenho que ter um certo conhecimento para chegar aqui. Beleza? Beleza, então vamos lá. Vou falar de tamanho de tipografia. Basicamente é isso. Legal. Então tá aqui a minha pergunta. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho lá que escolher minha base de dados. Certo? Claro, posso escolher a base de dados antes, não tem problema. Mas tenho base de dados. Então eu tenho aqui um exemplo de duas bases de dados.
que pode ser uma base de dados, pessoal? Vocês podem entrar na biblioteca da EMB, é uma base de dados. Na biblioteca online da EMB tem uma, como é que é o nome? Aquela que só tem livro online. E-books. É e-books mesmo? Não, mas é e-books o nome da... Ebury. Oi? Não, é Library. É Ebury. Library. É, negócio assim. Não tá funcionando direito? Não tá legal? Que legal. Enfim, mas é uma base. Você pode entrar no periódico da CAPES. Se você entrar dentro da biblioteca da EMB, você tem um link para periódicos da CAPES. A CAPES é uma instituição ligada à pós-graduação e você consegue ver, ela tem um banco de dados que tem lá. Tem vários artigos, vários documentos acadêmicos dentro dela. Você pode pesquisar, você pode entrar, por exemplo, dentro do banco de dissertações e teses do curso de design da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma referência em design dentro do Brasil. Ou você pode entrar dentro do banco de teses e dissertações do curso de engenharia, engenharia visual, sei lá se existe isso, na Unicamp. Enfim, existe uma série de bases de dados. Tem uma que é muito fácil, pessoal. O Google Acadêmico. O Google Acadêmico, até assim, alguns pesquisadores olham torto, mas o que o Google está fazendo? Que é pouco esperto que eles estão fazendo. Eles estão começando a indexar, estão indexando. Quando você tem uma publicação, essa publicação vai para o Google, eles estão indexando essa publicação dentro de um ranking que ele tem lá. Então, quem está na área de pesquisa você consegue ver a tua indexação dentro do Google. Aí ele coloca categorias lá. Então, mostra toda a tua publicação que você foi fazer, que é mais ou menos o que o Lattes vem fazendo. O Lattes é um currículo dentro da área acadêmica. Então, todo mundo que vai trabalhar na área acadêmica tem que registrar o teu Lattes lá dentro. A grosso modo, é como se fosse um Facebook da área acadêmica. Mas não é porque não tem fotinho, nada, é simplesmente o currículo. Mas enfim, ele está fazendo tudo isso lá. Então o Google Acadêmico é uma puta de uma base de dados que dá para se utilizar também. Beleza? Então beleza, existe uma série de bases de dados. Então eu vou selecionar uma, ou duas, ou três, enfim. Tá? Mas nesse caso aqui eu selecionei uma. Legal? Então eu tenho a minha pergunta de pesquisa e eu tenho a minha base de dados. Digamos que seja o Google Acadêmico. Aí o que eu vou fazer? Tem que pesquisar. Eu só tenho uma pergunta de pesquisa e tenho uma base de dados. O que eu vou fazer? Imagina que vocês estão na frente do Google agora. Com essa pergunta de pesquisa aqui. Qual o tamanho... O que eu escrevi aqui? Qual o tamanho... Adequado. Qual o tamanho adequado para a legibilidade de textos em embalagem de remédios para a terceira idade? O que eu preciso saber disso? Eu preciso, a partir dessa pergunta de pesquisa, tirar palavras-chave dessa pergunta de pesquisa. Porque essas palavras-chave vão me criar termos para pesquisa. Então, beleza, que palavras-chave eu tenho aqui? Eu tenho, vamos lá. Eu tenho tamanho do quê? Apesar de não aparecer aqui, eu tenho tipografia. Eu tenho, posso colocar um sinônimo, texto. Eu tenho legibilidade. Eu tenho embalagem. Tenho remédio. Tenho terceira idade. Posso criar sinônimos idoso. Bom, e assim por diante, beleza? Vou tirando dessa pergunta de pesquisa palavras-chave, que é exatamente aquilo que constitui uma pesquisa. Dessas palavras-chave, eu vou começar a criar termos. Termos para quê? Para pesquisa, para daí jogar dentro do meu Google. Então, vou colocar por exemplo, lá, tipografia mais embalagem. Aí eu vou pedir para ele pesquisar. Aí vai aparecer lá, sei lá, 1.500 artigos. Beleza? Aí o que eu faço com isso? Leio todos eles? Não, ainda não. Tá. Ele apareceu lá 1.500 artigos. Quando eu faço essa combinação aqui. Por quê? Bem aberto. Bem aberto. Ele está muito aberto.
Então, peraí, simplesmente falar de tipografia e embalagem, isso está muito aberto. Eu ainda não estou focando. Não, eu quero saber então, tipografia, embalagem e legibilidade. Tá, daí eu vou fazer a pesquisa e vai cair para 500. Tá, mas eu quero para, coloco mais um aqui, para idoso. Aí vai cair para 100. Tá, daí eu quero saber remédio. Bom, aí ele vai cair para 50. Beleza. Quanto mais eu tenho, quanto mais termos eu tenho na minha palavra-chave, mais ele vai estar focando no que eu quero, até chegar um momento que talvez ele não encontre nada. Pode acontecer, vou mostrar uns exemplos para vocês aqui. Beleza? Mas o que eu faço com isso? Então, basicamente, eu vou criando. Se eu colocar aqui forma geométrica, como eu estava falando lá, dentro dessa base de dados ele encontrou 13 formas geométricas. Se eu for pesquisar só a respeito de estrela, ele vai encontrar 7 formas geométricas que são estrelas dentro dessa base de dados. É a mesma coisa que ele estava falando lá, só que esse é um exemplo mais duro, beleza? É basicamente isso. Só que o que me interessa numa revisão sistemática é que isso tudo eu vou guardando essas informações, eu vou sistematizando. Tá? Eu vou colocando então a palavra-chave tal, pesquisada na data tal, e teve tantos resultados, na base de dados tal, teve tantos resultados, e assim sucessivamente. Beleza? E assim sucessivamente. Aí eu vou lá pesquisar a respeito do... Quais são os elementos que tem a cor azul, são 8. E posso estar juntando todas elas e o resultado que isso aqui vai me dar é figuras geométricas que são estrelas, que são azuis, são 4 elementos que eu tenho aqui dentro. Quando eu chego num número pequeno de artigo, de material, o que eu faço? Aí sim eu tenho condições de ler. Eu não vou conseguir ler 1500, mas 50 eu consigo ler. Também 50 consigo fechar um pouquinho mais, mas eu consigo ler ali. Então todo mundo lê. Beleza? Tranquilo? Só que daí qual é o resultado da minha pesquisa? Nesse caso específico aqui, se eu estivesse trabalhando com metadados, seria o seguinte. A minha conclusão é que nessa base de dados de 13 formas geométricas, é claro, tá bem? 13 formas geométricas encontradas, 7 dessas são estrelas, 8 delas são azuis e só 2 delas é o que responde a minha pergunta de pesquisa. 2 não, 4. Quantas dessas são estrelas azuis? Só que detalhe, o que eu descobri aqui? Que existem 2 tipos de azul, que eu não tinha aqui antes. E daí? O que eu faço? Eu posso ou utilizar os 2 tipos de azul e depois considerar, ou fazer uma nova pesquisa. Saber, ou isso pode me gerar uma nova pergunta de pesquisa, ou isso pode me gerar um novo conhecimento. É a mesma coisa aqui, você vai chegar lá num determinado tempo, num determinado momento, que você vai encontrar dizendo que a melhor tipo o melhor tamanho de legibilidade é utilizando justamente a fórmula 1 por 200. Certo? Que a fórmula 1 por 200 você vai colocar aqui a distância que você está enxergando aquela tipografia, tanto em centímetros quanto milímetros, tanto faz, e ela vai te dar o tamanho da altura máxima da tipografia em caixa alta. Então, se você fizer isso daqui, ele vai dizer que se você ler, por exemplo, tá? Só um exemplo, se eu ler a 30 centímetros ou 300 milímetros de distância, que é mais ou menos essa distância aqui que eu sigo no livro, ela vai dizer que o tamanho da tipografia máxima vai ser de 15 milímetros. 15 milímetros dá 1,5 centímetro, né? Pô, coisa pra caramba. Na verdade não dá isso, dá menor. Mas digamos que dê. Beleza? Então eu vou dizer que é isso. Só que num determinado... Então você respondeu o que você queria saber. Qual o tamanho adequado? Então você vai fazer todo lá o apanhado teórico para chegar no final, chegar nesse resultado. Só que lá num determinado artigo que você vai encontrar, vai dizer o seguinte: isso daqui se utiliza se esse idoso não tem problema de visão, ou se o problema de visão que ele tem é o problema X. Agora, devido à grande quantidade de baixa visão da terceira idade, essa fórmula tem que ser revista. O que você vai fazer com isso? Ou isso fica como parte da conclusão. É o seguinte, conseguir chegar no resultado. O resultado é que se utiliza essa fórmula. Só que foi encontrado que se isso para a visão normal, se o indivíduo tem problema, aí teria que se descobrir uma nova fórmula. Isso pode ficar como uma sugestão para próximas pesquisas. Pronto. Isso pode ser feito, isso é feito. Porque daí você não precisa fazer a pesquisa, outro pode pegar essa pesquisa e continuar a pesquisa e assim por diante. Beleza? Dúvidas até aí, pessoal? Estão entendendo como é que se faz esse negócio? Eu estou passando a parte mais fácil dele, tá? Mas que é isso que interessa pra gente. Então beleza, então basicamente é isso, tá? Que se faz na revisão, em uma revisão sistemática. Agora,
o que importa da revisão sistemática é... aqui eu tenho uma metodologia da revisão sistemática. Se o que importa é a pesquisa, é a pergunta de pesquisa que eu vou fazer, o que importa é essa busca prévia em cima da pergunta e as palavras-chave, a identificação das bases, a identificação das palavras-chave, a estratégia de busca, porque eu também preciso ter uma estratégia de busca. Que estratégia de busca é essa? Na hora que eu estiver lá pesquisando, eu quero, por exemplo, fazer uma triagem, entro lá na busca avançada e peço para ele pesquisar só artigos científicos. Ou peço só para pesquisar documentos de 2005 em diante. Quer dizer, é estratégia. Eu posso pesquisar só os últimos 5 anos de pesquisa, eu não preciso pesquisar a última eternidade de pesquisa. Ou não, eu vou só pesquisar dissertações de mestrado, ou não, vou só pesquisar teses, ou só vou pesquisar análise de eventos, ou só vou pesquisar textos publicados em jornal. Não interessa. Tá? Então, dependendo da base de dados, eu tenho como fazer esse tipo de triagem. Isso tem que estar registrado. Tá? Beleza. Questão da pergunta que a gente já falado, pergunta quanto mais focado é melhor. Outra coisa que é importante. Toda vez que eu faço a pesquisa, independente do que eu encontro, tudo que eu encontro tem que ser registrado. E todos os artigos que de certa forma eu vou baixar para ler, eles ficam armazenados, guardados de alguma forma. Beleza? Mesmo que eu não utilize esses artigos. Então beleza, vamos lá. Eu baixei os artigos, cheguei lá a um resultado de, 30 artigos, beleza? Vou ler os 30 artigos? Não. Quer dizer, vou ler, mas não o artigo completo. O que eu vou utilizar para ler? Então, cheguei lá, beleza, 30 artigos é uma quantidade que eu posso ler dentro da área que eu quero, e aqui eu já posso começar a ler para ver se esses artigos me interessam. O que eu leio dos artigos? Resumo. O que é resumo de artigo? Assim, uma coisa que eu não sei se vocês fazem isso porque eu não tive experiência com vocês, tá? Mas dentro dos trabalhos que eu vejo aqui, primeiro que vocês não sabem escrever introdução e vocês não sabem escrever resumo. Vocês fazem o resumo no lugar da introdução e depois a introdução é uma coisa que não é nada. Sim, é isso que vocês fazem, não é culpa de vocês, tá? É isso que vocês fazem. O resumo, ele é o resumo do artigo. O que me interessa num artigo científico? Não. O que me interessa num resumo é o que foi pesquisado, como foi pesquisado e onde que aquele artigo chegou. Basicamente, objetivo, metodologia e resultado. Pronto. É isso que tem no resumo. O resumo vai estar dizendo que o objetivo desse artigo, ou desse paper, ou desse trabalho, enfim, era identificar qual o tamanho adequado de textos para embalagem de remédio para a terceira idade. Metodologia, foi utilizado uma revisão bibliográfica a respeito do assunto, focando na bibliografia dos últimos 5 anos, na base de dados Google Acadêmico, e o resultado foi que foram descobertos, 13 artigos, desses 13 artigos, todos apontam para o cálculo que está na BNT 9050, que é trabalhar 1 para 200. Pronto. Beleza? Basicamente é isso. Se eu ler isso daí, eu vou ver que aquele artigo me interessa ou não. Por quê? Porque ele me diz basicamente o que é o artigo. Ele me diz o que o cara queria, onde ele chegou. Beleza? Se isso me interessa, eu vou separar e vou guardar. Se isso não me interessa, eu vou descartar ele. Beleza? Então, desses 30 artigos aqui que eu li, o resumo deles, o que eu vou fazer? Eu vou descartar 20 e vou ficar com 10. Beleza? Então, eu li. Porque senão também é insano eu ler 30 artigos que não me interessam. Bom, descartei 20 e fiquei com 10. Desses 10, o que eu leio? A introdução e a conclusão. Eu não preciso ler o artigo inteiro. Eu vou ler a introdução e a conclusão. Por quê? Porque a introdução, de certa maneira, ele vai me dar um apanhado a respeito do universo que aquele artigo trabalha, ele vai me dizer o objetivo daquele artigo e como que o artigo está estruturado. Porque é isso que tem que ter uma introdução. E a conclusão, ele vai me apresentar quais os resultados que ele chegou. Se me interessa, se eu li isso dali, falo, puta, legal, é justamente isso que eu estou procurando. Porque se tiver nesse lugar, no meio, vai simplesmente mostrar como ele chegou no resultado. Beleza, eu separo e guardo. Se eu leio a introdução, se eu leio
veio lá, o resumo parecia que estava relacionado, mas o cara, sei lá, ele desviou e no final das contas ele não falou sobre caixa de remédio, sim sobre bula de remédio, e eu não estou estudando sobre bula, o que eu vou fazer? Vou descartar. Então, desses 10 artigos que eu separei lá, lendo só a introdução, lendo só o resumo, desses 10 artigos que eu vou fazer, sei lá, descarto 6 e fico com 4. Desses 4, o que eu faço? Eu leio eles de forma completa. E daí ainda posso ter mais um critério de